Vamos lá então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles os quais eu não consegui cumprimentar ainda. Fiquem à vontade, quem ainda não sentou, vem aqui mais para o meio, está cheio de cadeira aqui bem na frente, vai ser melhor. Fiquem à vontade, dentro das medidas de civilidade, por favor. E eu quero ler com vocês um texto, um capítulo dos Salmos, Salmo capítulo 8. Já que nós vamos comemorar, estamos comemorando 8 anos de aniversário da nossa igreja emancipada, organizada, vamos ler o Salmo de número 8. Quero ler com vocês. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Do lábio das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Antes de mais nada, isso aqui que nós estamos fazendo é um culto. É um momento de a gente ouvir a palavra, cantar para esse Deus que é tão majestoso, adorar o nome dele. Antes de mais nada. Depois, junto disso, nós vamos ter algumas outras coisas. A ordenação de um certo fulano, aniversário da igreja, né? Mas principalmente, nós adoramos esse Deus aqui. Que, mesmo tendo criado um céu, uma terra, o mar, todas as criaturas, tudo tão majestoso, ele sendo tão majestoso e incrível, ele ainda assim considera, atenta para cada um de nós, como seres humanos, e nos deu uma posição de destaque dentro dessa criação. Nós queremos louvar e adorar o nome dele nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui. Obrigado por cada um que veio aqui, Senhor, cada um que vai depois assistir a gravação desse culto também e se alegrar conosco. Obrigado pelos 8 anos de igreja organizada da PIB, Primeira Igreja Batista aqui em Itapejara, pelos tantos outros anos de congregação antes. Obrigado, Senhor, por tudo isso que nós nos reunimos aqui para comemorar. Obrigado, Senhor, pela tua majestade, pelo teu amor, pela tua atenção a cada um de nós, ao coração de cada um. Que nessa noite o Senhor olhe para nós aqui e se alegre daquilo que nós vamos falar, cantar, orar aqui, que o Senhor ouça essas orações. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém? Para quem não conhece, imagino que tem uma suspeita, né? Eu sou o Bernardo, que a partir de hoje vai poder ser chamado oficialmente de pastor. Nós somos... Beleza, já tá bom por hoje. Mas eu quero saudar aqui em especial, em nome da igreja também, da PIB Itapejara, todos vocês, valeu Raimon, todos vocês que nos visitam em especial, autoridades que vieram aqui, que se fizeram presentes, né, mediante convite, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria só que levantasse a mão. Quem é de Itapejara? Levanta a mão aí, rapidão. Olha só, galera, bem-vindo, pessoal. Quem é do Rio Grande do Sul, não de Itapejara? Aí, ó, tem mais um povo. E quem é de outro estado que não Rio Grande do Sul? Olha aí, ó, representou, né? Santa Catarina, família, sejam bem-vindos. É demais, casa cheia, tá muito massa. Pastores, colegas aí, sejam todos muito bem-vindos. E mais um detalhe, antes de eu passar a palavra aqui para o pastor Andréas, que vai fazer uma outra parte do nosso culto, eu quero convidar você que ainda não conhece em detalhes, ainda não abriu a página lá da nossa igreja, que você acesse o link ou o QR Code, né, o link através do QR Code, que vai estar sendo projetado aí daqui a pouco, ou tem lá na entrada
uns cartazinhos lá grudados na parede, as meninas vão mostrar para vocês. Abre a câmera do teu celular, lê o QR Code lá, você vai acessar uma página onde tem página do Insta, do YouTube, localização da igreja. Conheça mais, tem um monte de coisa lá para você entender um pouco melhor quem é a PIB Itapejara, quem somos nós. Tá ok? As meninas vão mostrar para vocês depois lá, mas eu gostaria de convidar vocês a fazerem isso. Estamos aqui para louvar o Senhor, faça isso com a gente, desde esse momento até o final. Pastor Andrés, por favor. Gente, boa noite a todos. Que bênção esse momento, um momento muito especial, principalmente na vida do Bernardo, né? Um momento muito especial mesmo, e nosso desejo é que Deus possa abençoar sua vida, ministério, família. O início dessa caminhada é uma caminhada maravilhosa demais. E queremos cumprimentar, né, em nome da Ordem dos Pastores, todos que estão aqui presentes. Como é bom, né, ver a casa cheia. Derrubei aqui o negócio. Aí. É bom demais, né, ver a casa cheia, bastante gente, amigos. Vemos nisso tudo o cuidado de Deus. Eu creio que para o Bernardo, para a família hoje, né, estão felizes que veio familiares, veio pai, veio mãe, veio pastor, né? Isso é bom demais. E nós nos alegramos com isso. Deixa eu só perder. Acho que ficou. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Então, nós somos gratos a Deus. Eu gostaria de saudar em nome da Ordem dos Pastores também aqueles que estão presentes, né? Temos vários pastores da nossa regional aqui, que é a Regional Tchê, mas também temos pastores, né, de Santa Catarina que estão aqui presentes, amigos do Bernardo que ele convidou. É uma alegria tê-los conosco também, né? Pastor Pedro de Chapecó, temos pastor Felipe de São Miguel, Mioto de Erechim, a turma tão bacana, o Luiz Ritzel ali de Ronda Alta, meu parceiro, né? Estamos do lado, Robson, né? Temos o pastor Miguel, pastor, cadê? O Martin também está por aqui. Então, muito bom a gente poder se reunir e ver todos os colegas e pastores nesse momento. Nós somos gratos a Deus por isso. Nós estamos, então, também com algumas autoridades presentes, pastores também. Temos a pastora Lenira, da Igreja Luterana. Bem-vinda, que Deus abençoe sua vida, sinta-se bem também em nosso meio, né? E o vereador, representando também as autoridades do município de Itapejara, Josué Girardi. Então, que Deus também possa abençoar. Nossa gratidão a Deus por sua vida e pela presença neste momento. Nós vamos, a partir de agora, explicar um pouquinho o que é a Assembleia. O Bernardo, se explica um pouco esse negócio, né? Quando a gente pensa em ordenação pastoral, o Bernardo ele passou durante um longo tempo no seminário, na faculdade, que a gente chama com muito carinho de seminário em Ijuí. Fez toda a formação teológica dele. Depois da formação teológica, então ele já está em Itapejara neste tempo, e a igreja de Itapejara, vendo nele a vocação, vendo que ele de fato tem esse chamado ao ministério pastoral, depois de um ano ela encaminha um pedido à Ordem dos Pastores. O Bernardo passou por um bom exame, né? Várias perguntas, uma prova escrita, e nos últimos dias agora a gente podemos participar também da prova oral. Então ele participou por um exame oral no concílio de pastores, no Congresso de Pastores da Pioneira. E vimos que realmente o rapaz está afinado, né? Está afiado. Então, para a gente é uma alegria enorme poder estar participando desse momento. E então, hoje, nós estamos aqui, quem solicitou a ordenação foi a própria igreja. E para a gente, como Ordem dos Pastores, é um privilégio enorme estar aqui participando deste momento. Um ministério que se inicia e que Deus possa abençoar todo esse trajeto. Amém? Então nós estamos instaurando agora, além do culto, uma assembleia, que é a assembleia de ordenação, em que teremos também todos os trâmites, tudo aquilo que é necessário, e logo mais, então a gente vai caminhando, mas junto vamos cultuando, e é um culto, né? Vamos cultuando, adorando o nosso Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé um pouquinho, né? Vamos nos mexer, eu quero orar com vocês. A gente orar por este tempo, pelo culto, pela assembleia, que Deus possa conduzir cada etapa, cada momento. Hoje é o momento que o Bernardo viu assim, passou esforço, né? Agora está mais tranquilo, é um momento de festa. Hoje tem que celebrar, hoje nós queremos nos alegrar juntos, porque vemos o cuidado de Deus em todo o tempo.
E, mais uma vez, gratidão a cada um que está aqui presente. Vamos orar? Senhor amado, nossa gratidão ao Senhor por Tua graça, por Tua bondade, Deus, pelo Teu cuidado sobre a vida de cada um neste lugar. E especialmente, Deus, a nossa gratidão ao Senhor pela vida do Bernardo, Pai. Sabemos todo o processo, tudo aquilo que ele passou até chegar esse dia. E hoje, como ordem dos pastores, Deus, nós nos alegramos em estarmos aqui presentes e participarmos deste momento de ordenação ao ministério pastoral do Bernardo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Abençoe, Pai, este culto, a assembleia, tudo aquilo que será feito, seja para a glória e honra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos agora oficialmente, né, nessa etapa. Que Deus abençoe. Fique à vontade. O pessoal do louvor, né? Então, que Deus possa abençoar. Pode sentar, queridos. Alô, agora veio. Boa noite a todos. Eu sou o próximo, então. E venho aqui, sou o pastor Felipe, da Igreja Batista em São Miguel do Oeste. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, ter o privilégio de não só pregar na ordenação do Bernardo, como também de estar celebrando o aniversário da igreja. E o desafio para mim, então, é maior ainda, de trazer a palavra, porque precisa contemplar essas duas ideias. E quando eu conversava com o Bernardo, para quem não sabe, eu conheço o Bernardo desde que ele era um adolescente, né? Ele sempre foi um menino que era muito inteligente, muito consagrado ao Senhor, mas que aprontava bastante também. Vocês devem imaginar, né? E nesse tempo todo que eu vejo que nunca mudou no coração do Bernardo foi a devoção e o amor que ele tem pelo Senhor. Isso é algo que conta muito na nossa vida e no nosso ministério pastoral. Então eu conheci o Bernardo, né, e acompanhei boa parte da caminhada da fé dele na época de adolescente. Cheguei em São Miguel em 2012 e ali a gente começou no grupo de adolescentes. O Bernardo foi meu primeiro adolescente. A gente se reunia no porão lá da casa pastoral e a gente orava, lia um texto da Bíblia e jogava videogame, né, B? E foi assim por meio ano, e a gente orava para que o trabalho começasse, desenvolvesse. Nós começamos então, depois com mais um líder e um outro adolescente. Depois o trabalho foi crescendo e hoje nós temos, graças a Deus, um trabalho bem estabelecido de adolescentes ali em São Miguel do Oeste. Então, para mim é um privilégio, irmãos, poder compartilhar da palavra do Senhor. E o Bernardo chegou para mim e disse assim: eu não quero que você pregue sobre mim ali, tem que ser alguma coisa para a igreja, né? Aí eu tinha preparado, né, 5 coisas que você não deve imitar o Bernardo. Aí eu precisei mudar a minha mensagem para a gente poder falar hoje. Não, brincadeira, né? Não tinha aquela época preparado ainda. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4. Um texto muito conhecido, talvez, de todos nós, mas que fala sobre uma mulher alcançada com o amor de Jesus, que se torna alguém que alcança outras pessoas. E eu quero, com isso, trabalhar hoje uma ideia muito simples, mas que tem um grande impacto nas nossas vidas, de que a igreja é o método que o Senhor escolheu para alcançar esse mundo que está perdido sem Jesus. A igreja é o método, é a forma que Deus escolheu para a gente alcançar esse mundo. E quando nós pensamos sobre isso, me veio à mente, quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente o texto que nós vamos ler agora, principalmente quando Jesus fala: abram os olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Nós vamos chegar lá. Eu vou ler uma parte meio picada aqui desse texto, mas só para vocês contextualizarem. Milton, muito obrigado. Jesus estava indo da Judéia para a Galileia. Naquela época, Israel era dividido em 3 regiões, basicamente, a gente pode dizer assim.
Nós temos a Judéia em cima, Samaria meio no centro, assim, e a Judéia na parte, e a Galileia na parte de baixo. Então você pode imaginar comigo, você imaginar esse mapinha de Israel, que a gente está vendo todo dia nos noticiários, basicamente a mesma coisa. Jesus tinha que atravessar então pela região de Samaria para chegar lá. Só que tinha um problema, os judeus, e você sabe bem disso, rejeitavam e desprezavam os samaritanos. Porque esses samaritanos, eles eram judeus misturados. Tinha outros povos que viviam ali. Além disso, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. E eles diziam que não era lá em Jerusalém, no templo, que devia ser feita a adoração, mas sim no Monte Gerizim, que ficava lá. E eles diziam, então, aqui é o lugar da adoração do Senhor. Eles adoravam, além disso, imagens de touros. E se você já leu os 10 mandamentos, você sabe que ali é proibido fazer imagens para adorar. Então, não era sem motivo que esses samaritanos não eram bem vistos pelo povo de Israel. Eles eram odiados. Eles faziam uma volta bem maior para não precisar passar por ali, por aquele lugar. Mas nessa viagem, então, Jesus precisa passar por ali porque é o caminho mais rápido. E ele chega, então, numa cidade chamada Sicar, onde havia uma grande cisterna de água que havia sido feita por Jacó. E ali Jesus está próximo ao meio-dia. Os seus discípulos vão para a cidade de Sicar para arrumar o almoço para ele, e ele se assenta junto ao poço. Se você lembra da história, vem aquela mulher samaritana, naquela hora mais quente do dia, pegar água com o seu jarro, com a sua jarra, e ali então Jesus começa a falar com ela. Ela se surpreende, porque Jesus é judeu, judeus se vestiam de forma diferente dos samaritanos. Eu acho que dá para baixar um pouquinho o meu microfone, senão vai ficar reverberando muito aí. E além disso, um homem falar sozinho com uma mulher também não era algo normal, não era comum na época. Então ela se surpreende, mas Jesus pede a ela água e depois fala para ela que ele mesmo daria uma água viva, que era a salvação, o Espírito Santo habitando no coração dela. E essa mulher que era desprezada na sua sociedade, porque ela tinha tido já 4 maridos e ela estava agora juntada com outro homem, essa mulher rejeitada, desprezada, ela encontra Jesus. E ainda que ela fosse rejeitada, ela tinha no seu coração o desejo de buscar a Deus. Só que a religião da sua época, as pessoas ao seu redor, não permitiam que ela se achegasse a Deus. Ela faz uma pergunta para Jesus: onde eu devo adorar a Deus? Olha só o coração dela voltado ao Senhor. Estou passando aqui o texto porque preciso entender para chegar no ponto, tá, irmãos? Vamos chegar lá. E Jesus diz: olha, chegou a hora que não é um local físico que nós devemos adorar, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ali então a gente chega agora, eu quero passar com você esses últimos versículos aqui, o 25, 26, depois o 28 até o 30, depois o 35 ao 42, bem picadinho, para a gente entender. 25, vai dizer assim, João 4. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Agora o versículo 25. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que não cultivaram.
Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Até aqui. A igreja é o método de Deus para salvar o mundo. E quem é a igreja? São as pessoas que fazem parte dela. Hoje nós não estamos no templo da primeira igreja batista pioneira em Tapejara. Mas a igreja está aqui, não está? Porque são as pessoas que fazem parte dela. E olha só que interessante, aquela mulher samaritana, ela é alcançada pelo amor de Jesus. Imediatamente ela sai para anunciar a boa notícia no seu vilarejo. Realmente Jesus falou algo em outro lugar, que ele disse assim, que aqueles que são os maiores pecadores são os que têm maior gratidão. Isso é verdadeiro com essa mulher. Isso é verdadeiro comigo também. Eu espero que seja verdadeiro com você também. Porque quando Jesus ele toca o nosso coração, ele transforma a nossa vida, nós nos tornamos gratos a ele, pelo que ele faz e por quem ele é. Essa mulher é alcançada pela boa notícia do Evangelho e ela sai correndo para falar da salvação para as outras pessoas do seu vilarejo. Ela é uma mulher de fama duvidosa. Ela tinha um histórico não muito legal, não era bem vista na cidade, só que ela se torna uma verdadeira evangelista. Não fazendo uma mensagem longa, mas ela faz um chamado simples: venham ver. Esse é o chamado dela. O que ela prega para aquelas pessoas? O seu testemunho. E a gente vê então o testemunho dessa nova convertida. Aquela mulher samaritana, ela é... Perdão, voltei para o mesmo lugar. Essa mulher samaritana, ela convertida, ela apresenta algo simples. Ela apresenta o seu próprio testemunho. Ela podia enrolar, ela podia tentar falar alguma coisa mais bonita, mas ela sabe que eles não tinham como acreditar nela. De outra forma, ela diz: olha, venham ver, ele me falou quem eu era. Todos sabiam quem ela era na cidade. A história dela era conhecida, provavelmente ela estava no poço àquela hora do dia, porque ninguém estava lá. Para ela não encontrar com ninguém. E ela destaca exatamente: venham ver uma pessoa que disse tudo o que eu tenho feito. De forma espontânea ela admite que ela é pecadora, seu pecado. Que talvez no passado ela deu uma enfeitada, deu uma enrolada, uma enganada. Ela não menciona detalhes porque não precisa. As pessoas sabem. E ela então diz: olha, tudo que eu fiz, ele me falou. Tranquilamente. Ela prega de Jesus, ela deixa que as pessoas decidam. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: essa moça, essa jovem ou essa mulher, não sabemos a idade dela. Quando ela conhece Jesus Cristo, ela é alcançada pelo Evangelho. O desejo dela é de falar de Jesus para as pessoas. O desejo que ela tem no coração é que as outras pessoas conheçam Jesus, venham ver, porque ele está falando tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e vocês precisam conhecer ele porque ele falou algo para mim, que ele pode me dar salvação. E ela começa a chamar eles. E aquelas pessoas, elas ficam interessadas. O versículo 30 diz: então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher, ela tem uma urgência para pregar do Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas, porque ela tinha ido lá para buscar água, mas a mensagem do Evangelho é tão importante que ela deixa o seu cântaro lá e ela corre. O cântaro era um jarro grande para levar água. Ela deixa lá para buscar as pessoas, porque ela recebe de Jesus a água viva.
e sacia não uma sede física, mas a sede do coração e da alma. Essa mulher é um exemplo para nós de que as boas notícias de Jesus são para todas as pessoas, principalmente para aquelas que não têm a vida toda certinha, porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus. E quando o Evangelho de Jesus alcança o nosso coração, a gente precisa ter o mesmo desejo que essa mulher. Você já sentiu isso no teu coração? Jesus já transformou a tua vida, Jesus já mudou o teu ser. Você já recebeu as bênçãos do Senhor, então qual é o teu desejo? O coração de todos nós, ele só pode ser saciado com Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode transformar mais do que Jesus. Essa mulher, ela leva uma mensagem simples. Eu creio que a igreja, ela tem a solução para esse mundo, e a forma de transformar o mundo é a igreja, porque nós temos algo que realmente pode mudar vidas e corações, que é o nosso testemunho. Às vezes a gente acha que nós não temos capacidade de pregar. Olha para essa mulher aqui. O que ela sabia sobre Jesus? Muito pouco. Mas o testemunho que ela deu, o que ela falou, era o que ela tinha vivido com Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes, e na maioria das vezes, o que nos falta para pregar o Evangelho não é conhecimento da palavra, não é um curso de teologia, não é ir na escola bíblica só. Espero que vocês vão na escola bíblica. Tem escola bíblica aqui, B? Tem que ter, né? Tem que ensinar o povo da palavra de Deus. Mas só ir na IBD não resolve, né, gente? Fazer um curso de teologia não resolve. Nos falta coragem. Nos falta coragem de pregar do Evangelho, de falar de Jesus. Essa mulher aqui, ela tinha conhecido Jesus naquela hora, e ela vai e começa a pregar. Ela fala do que Jesus fez. Ele falou tudo que eu tenho vivido. Foi esse o testemunho dela. Você tem Jesus como teu Salvador? Você tem um testemunho para falar para alguém. Segundo ponto, os campos estão brancos. Os discípulos de Jesus, eles sabiam a data mais ou menos que a colheita ia ser realizada, dali 4 meses. Só que eles não conseguiam perceber a colheita espiritual ao redor deles. A gente pode passar pelos campos, vindo para cá, para Tapejara, e nós sabemos que o milho, que o trigo já está quase todo colhido, o milho está já crescendo, daqui a pouco vai ser época. Logo começa a plantar soja, a gente sabe as épocas. Só que às vezes nós não percebemos uma colheita espiritual ao nosso redor. Aqueles discípulos, eles não percebiam isso. Desde o começo eles nem queriam passar por lá. Discípulos de Jesus, caminhando com ele, ouvindo de Jesus, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava. Eles não queriam que os samaritanos conhecessem do Evangelho. Eles não conseguiam ver que poderia haver uma colheita espiritual naquele lugar. Isso para mim mostra que muitas vezes eu e você, nós andamos com Jesus, somos discípulos de Jesus, mas nós colocamos barreiras sobre quem pode ouvir do Evangelho e quem não pode. Os campos estão brancos. Quando aquela mulher prega do Evangelho, ela conta a respeito do seu testemunho. Alguns autores dizem que os samaritanos vestiam roupas claras, brancas. E ele vê então aqueles toquinhos saindo da terra, os campos semeados, germinando. E o contraste com aquelas pessoas vestidas com as suas roupas brancas, caminhando por aqueles campos semeados, brotando ainda. Dali 4 meses era a colheita da terra. Mas Deus já tinha promovido uma colheita espiritual naquele momento. Eram vidas para serem colhidas espiritualmente para o Senhor. Os campos estavam brancos, preparados para a colheita. E é interessante que Jesus fala para ele, e eu quero que você veja isso no texto. Jesus diz assim, abram os olhos e vejam os campos. Por que eles precisavam abrir os olhos e ver os campos, irmãos? Pelo mesmo motivo que eu e você precisamos abrir os olhos e olhar os campos ao nosso redor. Porque nós fechamos os nossos olhos para a necessidade desse mundo.
do evangelho ser pregado, das pessoas serem alcançadas. Nós olhamos talvez só para aqueles que nós nos importamos, para os nossos amigos, para a nossa casa, para aqueles que nós amamos, e nós fechamos os nossos olhos para uma necessidade espiritual que está ao nosso redor. Nós selecionamos para essa pessoa, eu acho que eu devo falar de Jesus, para essa eu acho que não. Talvez nós sejamos muito mais parecidos com os discípulos do que a gente queira aceitar. Porque eles não queriam. Eu tenho certeza que aqueles homens foram lá para a cidade de Sicar e eles só compraram o almoço deles e eles não falaram do evangelho para ninguém. Eles não pregaram de Jesus para ninguém, eles não convidaram ninguém para ir conhecer Jesus. Eles queriam ir embora daquele lugar, pegar o almoço deles, levar para Jesus, Jesus, vamos embora daqui, que eu não aguento mais ficar aqui. Jesus sabia, Jesus tinha um plano para aquele povo. E eu gosto do que Apocalipse 5 vai nos dizer que com o seu sangue Jesus comprou gente de todo povo, toda tribo, língua e nação. Jesus não faz diferença entre as pessoas, seja a classe social, seja a cor de pele, seja o lugar onde mora, seja a vida que levou antes disso. O exemplo é essa mulher. Ela é alcançada pelo amor de Jesus e ela decide alcançar as pessoas com esse amor também. Eles estavam satisfeitos com os discípulos estavam satisfeitos com os milagres que eles viam, com as palavras que eles ouviam de Jesus. Mas quando chegou a hora deles mostrarem isso para as pessoas, eles se calaram. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos e ver. Porque aqui na cidade de Tapejara tem uma colheita para ser feita. E não vou ser eu que moro lá em São Miguel do Oeste que vou vir aqui colher. Quem que vai colher o que está aqui? São as pessoas que moram aqui. Deus te colocou nessa cidade não é por acaso, meu irmão. Deus salvou a tua vida não é por acaso, é porque Deus tem um plano para cada pessoa que Ele alcança. Aquela mulher samaritana, com o testemunho dela, ela alcançou uma cidade inteira. Isso é incrível. Às vezes as pessoas que a gente acha que não vai dar certo, e a gente prega o evangelho meio sem achar que aquilo vai frutificar. São as pessoas que abençoam e cuidam de outras. Tem um caso de um rapaz lá da igreja em que, afastado dos caminhos do Senhor, ele começou a se relacionar com uma moça da igreja e foi totalmente conturbado aquele relacionamento. Eles acabaram casando e o envolvimento com drogas, com bebida, ela afastada da igreja, do hall de membros por causa disso, mas nós começamos a acompanhá-los, a caminhar junto com eles. E qual é a surpresa quando aquele rapaz se converte ao Senhor? Ele continua lutando contra as drogas e por muito tempo ele continua indo na igreja e nós orando, nós clamando ao Senhor por uma solução, até que ele decide se internar no SOS Vida lá em Santo Ângelo, que é mantido pela nossa convenção. Ele passa ali 6 meses, ele volta transformado por Jesus, irmãos. Hoje ele com a esposa estão morando em Chapecó, não participam lá da Pioneira com o pastor Pedro, mas estão numa outra igreja que trabalha com dependentes químicos. Ele colocou no coração, eu preciso alcançar outras pessoas que têm problema com dependência química, porque eu fui liberto por Jesus. E eu preciso alcançar outros, porque eles também precisam conhecer desse Jesus. Da onde Deus te resgatou? Quais são as pessoas que você tem ao teu redor? Nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber. Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de vocês aqui. Versículo 41. Vai nos dizer assim: e por causa da sua palavra, da palavra daquela mulher samaritana, pecadora, muitos outros creram. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Quão poderoso pode ser o testemunho de uma só pessoa? Você já viveu isso na sua vida, talvez? De talvez alguém que chegou e que você conhecia dizer assim: olha, eu estou orando pela tua vida. Você precisa conhecer de Jesus. Alguém falou de Jesus para você.
Alguém orou por você para que você conhecesse de Jesus. Alguém se importou com a tua vida. Eu gostaria que no final da minha vida alguém pudesse falar o que falaram para essa mulher. Por causa da sua palavra, muitos creram em Jesus. Esse é o nosso propósito. Irmãos, nós somos o método. A igreja é o método que Deus escolheu para transformar esse mundo. E eu creio nisso. E esse método passa por mim e por você. Pessoas, indivíduos com uma história, que são alcançadas pelo Evangelho, têm a sua vida transformada por Jesus Cristo, salvos na sua graça. Agora nós podemos apresentar essa graça e sair contando ao mundo o que Jesus fez para nós. Esse é o método de Deus para nós. Nós somos o meio pelo qual Deus faz a sua vontade. E agora nós precisamos viver o que essa moça viveu, o que essa mulher viveu. Porque eles diziam: agora nós cremos não somente por causa do que você disse, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Querida igreja de Itapejara, com isso eu quero finalizar. Hoje vocês completam mais um ano de vida. 8 anos que vocês são igreja autônoma. 20 anos como campo missionário, mais ou menos. Alguém investiu para que isso pudesse acontecer hoje. Pessoas que vieram aqui, dedicaram suas vidas. Outros pastores já passaram por esse campo. Outras pessoas já foram membros dessa igreja e hoje não estão mais. Mas quem está fazendo parte desse trabalho hoje são vocês. Há um outro texto, e eu não sabia, mas o Bernardo me falou que foi um texto-chave para a sua chamada, que é Mateus 9, 35 a 38, é um texto relacionado com isso que eu estou falando aqui com vocês, e diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, olha o sentimento de Jesus, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Se a gente abrir os olhos e a gente ver, os campos estão brancos, nós temos muitas ovelhas aflitas, desamparadas, porque estão sem pastor. E Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para as suas searas. Jesus olha com compaixão para a cidade de Itapejara. Jesus olha com compaixão para a igreja de vocês. Jesus olha com compaixão para a sua vida. Mas nós precisamos ter o olhar de Jesus. Nós cantamos isso antes. Nós possamos abrir o nosso coração. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Um dia o Bernardo foi chamado ao ministério pastoral. Um dia Deus falou ao coração dele. Ele resolveu ir para a Faculdade Batista Pioneira e se preparou. Ali ele foi equipado para vir aqui para essa igreja, para servir aos irmãos e a essa cidade. Hoje ele vai ser ordenado ao ministério pastoral. Mas eu quero contar algo para vocês, meus irmãos. Por mais interessado na obra de Deus que o Bernardo seja, por mais sincero na devoção e na dedicação a Deus, essa cidade não vai ser alcançada só através dele. Porque os campos estão brancos. Há muito trabalho para ser feito. Há muitas pessoas para ouvirem de Jesus. Há muitas pessoas para serem cuidadas. E uma só pessoa não pode fazer isso. Deus colocou uma igreja. E qual que é o método para transformar o mundo? Que Deus colocou aqui na terra? É a igreja. Não é o pastor. O pastor, ele faz parte da obra. Mas ele não faz toda a obra.
Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que o pastor, vou chamar o pastor ali na casa do meu amigo, porque aí o pastor vai falar de Jesus para o meu amigo. E aí quando o pastor falar de Jesus para o meu amigo, aí meu amigo vai se converter. A gente precisa pregar. Quero só finalizar com essa história, meu tempo já acabou. Nós temos uma senhora na nossa igreja, Dona Herme, e ela perdeu num ano o seu marido com um câncer. No outro ano ela perdeu o seu filho mais novo com o mesmo câncer. Em 2 anos ela perdeu o marido e o filho. E essa mulher, ela podia ter se fechado em si mesma, não tem o desejo de fazer mais nada, mas ela disse: eu quero fazer a obra do Senhor. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. E ela disse assim: olha, eu tenho muitas amigas, eu já sou idosa. E logo minhas amigas vão começar a morrer, porque elas estão velhinhas também. E eu preciso falar de Jesus para elas. Aí ela começou a fazer, na casa dela, nas terças-feiras à tarde, um pequeno grupo. E ela chamava as amigas para fazer patchwork. E elas iam lá para fazer o patchwork, mas daí antes ela pegava ali um texto da Bíblia, explicava aquele texto da Bíblia e ela orava com aquelas mulheres. E depois elas faziam o lanche delas, ficavam a tarde inteira juntas, fazendo patchwork, tendo aquele tempo juntos. Um dia ela me ligou e disse assim: pastor, vem aqui, porque tem muitas amigas minhas que querem aceitar Jesus, mas eu não sei que oração fazer para elas aceitarem Jesus. Eu disse: mas é só a senhora orar para elas aceitarem Jesus, não tem mistério, né? Eu só pede para elas repetirem, faz uma oração simples. Não, tem que ser o pastor. Eu disse: eu vou explicar para elas a salvação, mas quem vai orar pela vida delas é a senhora. Porque quem ganhou elas foi a senhora, não fui eu. Não vou tirar esse privilégio das suas mãos. E eu fui lá, irmãos, em torno de 10 senhorinhas sentadas. E ali eu cheguei de tarde e eu falei o plano da salvação para aquelas senhoras. E a Dona Herme se levantou, e ela é uma senhorinha muito doce. E ela começou a orar por aquelas mulheres, do jeito simples dela: Senhor, as minhas amigas querem te aceitar como meu Salvador. Transforma o coração delas. Ouve o pedido que elas estão falando no coração delas, que elas precisam de Jesus. Ela pediu para aquelas amigas dela: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. 7 amigas com a mão levantada. Não foi porque eu estava lá que elas levantaram as mãos, irmãos. Foi porque uma senhorinha simples, com uma história de luto, disse que ela precisava contar o que Jesus fez no coração e na vida dela. Foi como aquela mulher samaritana que, tendo uma história de vida tão complicada, uma vida de pecados, mas tendo o desejo do Senhor, quando ela foi alcançada por Jesus, ela decidiu compartilhar. Foi a multidão que chega e ouve do Evangelho de Jesus. E Jesus diz para os discípulos: abra os olhos. E Jesus diz para nós hoje, nesses 8 anos de aniversário da igreja, na ordenação do pastor de vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão brancos e prontos para a colheita. Vamos orar? Senhor, te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar da Tua palavra nessa noite, Senhor. Que ela tenha tocado os nossos corações e que o Senhor possa animar em todo o tempo essa igreja para Te servir de coração, Senhor. E para que eles amem a Ti de todo o coração, Senhor. E que os próximos anos que seguirem, Senhor, essa igreja aqui cresça para a honra e glória do Teu nome, fazendo discípulos, Senhor, que cada membro dessa igreja seja despertado pelo Teu amor e pela Tua graça. E que o Senhor derrame as ricas bênçãos sobre a vida do Bernardo, da Letícia, e também sobre essa amada igreja que se reúne hoje aqui, Pai. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra, depois eu não venho falar de novo. Mas, Bernardo, que Deus abençoe a tua vida. Que você continue sendo sempre esse servo dedicado ao Senhor. E pode ter certeza que das coisas do passado, né, quando a gente convivia
100% que eu mais lembro não é só os momentos de agitação, de diversão, mas é também das conversas, quando a gente parava o golzinho na frente da casa, né? E ficava conversando sobre as coisas da vida e do coração que você tem dedicado ao Senhor. Que isso possa continuar. E como Paulo disse a Timóteo, essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus te abençoe. Em 1 Timóteo 4, 9 a 12. Amém. Passa a palavra. Essa noite, obrigado. Essa noite, juntamente com o Bernardo, sua família, toda a amada igreja que comemora mais um ano de vida, também as outras igrejas que estão aqui, estão sendo representadas, colegas, pastores, também outras autoridades, outros irmãos que são líderes, né, em suas igrejas. Então, eu sou o pastor Luiz, da congregação em Ronda Alta, tá? Estava ali no canto do computador. O Bernardo não vai ter que passar por outra prova, outra avaliação, mas aquele documento é muito importante, né? Então, para que se oficialize a ordenação dele, então depois tem todos uns, digamos assim, uns trâmites, né, que deve ser feito. Mas é uma alegria. Eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja. Esse versículo aqui, com certeza, os amados conhecem muito bem, tá? Mas, por ocasião do aniversário da amada igreja, 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão, né? Então, tudo isso que está sendo feito, seja o culto de ordenação, seja o aniversário da igreja, tudo isso tem a ver com o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso mestre, o dono da igreja. E a palavra de Deus nos orienta, né, fazendo um link com o que o pastor Felipe pregou aqui sobre o trabalho, sobre entender que os campos estão brancos. Nós precisamos compreender que no Senhor o trabalho nosso, de todos nós que amamos o Senhor, não é em vão. Então gostaria de deixar essa palavra para a amada igreja. E agora, amados, como secretário então dessa assembleia, né, de ordenação aí do nosso amado, querido irmão, então, a respeito aqui da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção pioneira, a primeira igreja batista pioneira em Tapejara. Então, esse é o parecer que a Ordem dos Pastores dá, né, em razão daquele processo que começou lá atrás, aonde então foi pedido, né, a ordenação ou o exame do Bernardo. Então, agora a Ordem dos Pastores, então ele passou pelo, digamos assim, pelo exame escrito, também oral, passou todas as questões e então a Ordem dos Pastores traz aqui o parecer. A primeira igreja batista pioneira em Tapejara. Parecer: por solicitação desta igreja, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil,
Seção Pioneira, levou a cabo, ao final, todos os passos do processo de exame para a ordenação com o obreiro Bernardo Stollmeyer Kuz, tendo este cumprido cada etapa satisfatoriamente com um parecer favorável. Então, portanto, a Ordem dos Pastores recomenda a sua ordenação ao Ministério Pastoral, cujo evento estará sob os cuidados desta amada igreja. Em nome, então, da Ordem dos Pastores, Seção Pioneira, firmamos o presente pelo qual damos fé. Presidente, Pastor Clayton André Kunz. Secretário, Pastor Francis Natan Martins. Então esse é o parecer, amados, é uma resposta à igreja sobre todo o processo, então, que o Bernardo passou, sendo, então, aprovado, sendo favorável. Isso é muito importante, isso é uma alegria para toda a igreja, que com certeza irá, estamos comemorando nessa noite. Eu gostaria de convidar o nosso presidente, então, o pastor Andreas Ternes, que venha, por favor, até aqui, o nosso querido obreiro Bernardo Stollmeyer Kuz. Não sei se eu pronunciei correto o teu nome, mas me perdoa, tá? Ele vai fazer, então, a leitura da declaração. Também gostaria de chamar o pastor Martin Landenberger e o irmão Sérgio Pauls, que é o representante líder da igreja em Tapejara. Maravilha, né? Agora, passando essa etapa, para a gente é um prazer, né, participar desse momento, enquanto os irmãos estão chegando. Agora, então, nós temos a declaração de fidelidade doutrinária. Essa parte é uma parte extremamente importante, como batistas no Brasil, não apenas a Convenção Pioneira, mas em nome, né, da Ordem dos Pastores da Seção Pioneira, nós temos essa alegria, né, de ter essa declaração de fidelidade, de compromisso, e a partir de hoje você estará como pastor ordenado, membro da Ordem dos Pastores Batistas. Então nós gostaríamos neste momento de solicitar que você pudesse fazer a leitura, né, porque essa é uma declaração sua, pessoal, e gostaríamos que você pudesse fazer a leitura, e logo após a leitura nós estaremos então assinando o termo de fidelidade doutrinária, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Muito bem, já me deram o joia até aqui, né? Vamos ler. Declaração de fidelidade doutrinária. Eu, Bernardo Stollmeyer, ou Stollmeyer Kuz, brasileiro, casado com a mulher mais linda do mundo, portador da cédula de identidade tal, CPF tal, não preciso ler os detalhes aqui, né? Residente na rua tal, aqui em Tapejara, tendo assumido o compromisso diante do Deus eterno, da primeira Igreja Batista Pioneira em Tapejara, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Pioneira, da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e as doutrinas bíblicas defendidas e proclamadas pelos batistas no documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou outro que vier a substituí-lo, eu prometo ser fiel. Na hipótese de vir a ter outra experiência pessoal, entendimento e prática diferentes do contexto doutrinário e eclesiológico seguido pela denominação batista, conforme a Convenção Batista Brasileira, comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado que estiver exercendo e ou da função denominacional, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da igreja, nem tampouco impedir ou dificultar que esses irmãos recorram à Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil ou à Convenção Batista Brasileira para as devidas orientações. Nessa oportunidade, declaro para todos os fins e efeitos de direito que aceito as condições estabelecidas no presente termo, comprometendo-me a honrá-lo em todos os aspectos perante acima nomeados, autorizando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Pioneira, em qualquer tempo a tomar as medidas cabíveis para o seu cumprimento. Por ser expressão inequívoca da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus,
Firmo o presente termo de fidelidade doutrinária, juntamente com os abaixo assinados em 4 vias de igual teor. São os irmãos aqui acima. Eu assino agora, então? O irmão Sérgio Paulos, né? Está assinado. Mais um compromisso, né, pastor Martin? Nós gostaríamos agora de convidar todos os pastores presentes, né, a virem aqui. Nós teremos um momento agora da oração de consagração. E também a pastora Lenice, né, da Luterana, que está conosco hoje presente. Então, todos os pastores ordenados, ministros do Evangelho, gostaríamos de convidá-los a estarem conosco aqui. Pastor Martin vai conduzir esse momento. Conhece bem já, né? Porventura temos mais algum pastor de uma outra denominação aqui no nosso convívio nesta noite? Ok. Quero convidar o irmão Bernardo para que se coloque aqui de joelhos. E todos nós vamos então estender as mãos. E os irmãos também, assim, desejando, podem estender as suas mãos. Isso é apenas um sinal externo, né? Que desejamos que Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, venha abençoar o nosso querido irmão Bernardo. Oremos então juntos, queridos. Nosso Pai, assim como nós ouvimos na Tua palavra nesta noite tão preciosa, onde Jesus diz que devemos orar e pedir por mais obreiros, aqui estamos, ó Deus, te agradecendo pelo dia em que ficou claro no coração e no íntimo do nosso querido irmão a chamada para se preparar. E houve o tempo em que ele pôde fazer todos os seus estudos e todas as suas meditações e também já seus ministérios em lugares diferentes, onde de comprovação em comprovação veio ao seu coração a certeza de que foi separado para pastorear parte da tua igreja, assim completando uma parte desse ministério que é mundial e é internacional. Obrigado por todos os obreiros que estão espalhados no mundo inteiro, mas nós muito nos alegramos nesta noite que podemos de forma muito específica e de maneira muito pessoal, aqui reunidos todos, pedir por esse jovem pastor, pelo irmão Bernardo. Primeiramente, abençoa ele como teu filho. Ó Deus Celeste, abençoa ele como teu filho amado. Juntamente com a sua esposa querida, abençoa esse casal. Pai querido, queremos também te pedir que tu agora, de forma muito especificamente, dê a ele, ó Pai, mais uma vez, a unção para que ele seja um pastor em tuas mãos. Um pastor consagrado, um pastor temente, e quando ele tiver dificuldades e quando chegar em momentos de decisões difíceis, que o Senhor jamais deixe de dar a ele o discernimento, a sabedoria e também muitas vezes, ó Pai, uma renovação espiritual quando ele estiver porventura cansado da sua obra. Portanto, peço pelo dia de hoje, que se estende até o dia que o Senhor o chamar, que ele possa ser durante toda a sua jornada pastor que dê exemplo do Senhor, que é o supremo pastor.
Pai, também nós te pedimos nesta noite que tu abençoes a igreja, esta igreja que é a primeira igreja que ele está pastoreando como pastor, mas nós não sabemos depois, por isso pedimos a Deus que tu estejas abençoando todo o rebanho que o Senhor confiar a ele. Portanto, não só oramos pelo irmão Bernardo, mas também pelas ovelhas que ele conduzirá, que todos sejam conduzidos, abençoados e dirigidos pelo Senhor. Obrigado ao Pai, que juntos como colegas podemos interceder e agradecer com todo o nosso coração. Amém. Amém. Bernardo, um prazer, um privilégio poder estar aqui nesse dia especial, né? Deus me agraciou por poder estar na regional bem pertinho, nem viajamos tanto. E tenho a grata satisfação de poder dar esse presente para você, né? Como pastores, normalmente na ordenação a gente entrega um presente muito especial e eu quero que você abra e mostre para a igreja. E esse presente, na verdade, é aquilo que norteia a nossa vida, nosso ministério, tudo aquilo que fazemos, né? Nós temos 2 Timóteo 3, 16, 17, que nos afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, repreensão, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. A gente precisa lembrar disso sempre, né? É daqui que sai todo o fundamento da nossa fé e tudo aquilo que nós obedecemos e servimos e fazemos tem que estar baseado nisso. E também uma regra para o sucesso, né? Josué 1:8 nos fala para meditarmos nessa palavra. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está inscrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Nós desejamos isso para a tua vida, desejamos isso para a igreja aqui em Itapejara, e desejamos isso para todo cristão fiel ao Senhor, que seja bem sucedido a partir da aplicação, da meditação e da vivência da palavra. Lembra de pregar ela sem negociar jamais. E que esse presente te ajude a lembrar disso. As fotos que vão ter dessa noite, né? E tudo isso sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado, né? Que bênção que esse presente marque. Eu tenho até hoje aqui, eu recebi na ordenação, já está judiadinha, mas está lá ainda. Mas é uma boa memória. O pastor Martin estava na minha ordenação também, há alguns anos. É um privilégio. Gratidão aos pastores, podem tomar seus lugares. Eu gostaria de convidar apenas para o pastor Pedro, né? Está aqui conosco. O pastor Pedro é de Chapecó, né? E está conosco aqui hoje. Também o pastor Martin, que estará representando a convenção. E o presidente da igreja local, né? Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. E esses irmãos terão agora um momento de compartilhar também uma palavra, aquilo que Deus colocou em seus corações. E para a gente é um privilégio, né? Poder ter este momento. Vai ficar marcado na história, né? Essa caminhada aí. Deus é bom demais. Boa noite, meus irmãos. Tu vai... Eu? Tá bom. Eu quero trazer uma palavra da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em nome do presidente, pastor Clayton, vice-presidente, pastor Rubens, agradecer à igreja pela confiança na Ordem, ele está conduzindo todo esse processo que iniciou lá atrás, né? Processo longo, mas cumprindo todas essas etapas, nós agradecemos em nome da Ordem a toda a igreja pela confiança, pelo carinho
depositado na ordem, e ao Bernardo também, a Lê, né? E eu também quero trazer um abraço da nossa igreja. A nossa igreja tem um carinho enorme pelo Bernardo, pela Letícia. Estou aqui juntamente com minha esposa, a Laurinha, mas também tem o presidente da nossa igreja, a esposa, o irmão da Letícia, que também é sogro do Bernardo. Então trago um abraço da igreja, que Deus os abençoe neste lugar e continue usando vocês para continuar levando adiante essa obra que começou lá atrás. Quero deixar um versículo para vocês, 2 versículos de 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que Deus use você e o espírito dele esteja sobre você a cada dia, a Letícia também, porque nós pastores sem as nossas esposas somos um zero à esquerda, né? Parte do nosso ministério é feito por elas. Então que Deus abençoe você, Lê. Deus abençoe vocês nessa obra tão maravilhosa e abençoe a igreja também. Primeiramente, eu quero transmitir o abraço do pastor Evandro Nava, que por causa de um compromisso que ele já tinha assumido antes dessa data ser anunciada, estou representando o nosso irmão, que é o pastor titular da igreja em Getúlio Vargas. Então receba esse abraço. E o mesmo ainda transmite parabéns à igreja aqui de Tapejara pelo 8º aniversário, uma vez que Getúlio Vargas é a igreja mãe aqui de Tapejara. Então, fico feliz de poder ser aqui o representante, tanto da igreja de Getúlio Vargas, como também, pessoalmente, do pastor Evandro. Eu tenho outras incumbências ainda. Trago abraço da Convenção Batista Pioneira, então são 9.000 abraços, no mínimo. 9.000 abraços. Toda a Convenção Batista Pioneira está parabenizando o irmão, em especial pastor Samuel, nosso secretário executivo, pastor Marcos Louveira, diretor de relacionamentos e, com certeza, presidente da convenção, irmão Milton Telem. Todos saudando e parabenizando o amado irmão, juntamente com a sua esposa. Agora sim, uma palavra bem rápida a respeito do desejo da Convenção Batista Pioneira. Nós encontramos, entre tantas riquezas sobre a Igreja de Cristo, 2 pensamentos que eu quero trazer aqui. Primeiramente, baseado no início da carta de Tiago, há uma menção a respeito da Igreja como sendo formada por primícias, primogênitos. E, em relação à última parte da galeria dos heróis apresentada em Hebreus capítulo 11, onde se faz referência a homens importantes do Antigo Testamento, personagens que tiveram fé em Deus e seguiram a Deus fielmente, de repente o autor de Hebreus vai dizer que, no entanto, tudo isso lá a respeito da história de Israel e do povo de Israel e os homens de fé de Israel, eles não eram completos sem vocês, quer dizer, fazendo referência ao Novo Testamento, à Igreja de Cristo. Então temos 2 palavras, a ideia de primícias, né, os primogênitos, e também complemento. Então veja só, irmão Bernardo, em relação a primícias, esse é o seu primeiro ministério, ok? Se Deus, assim imaginamos,
te conduzir futuro, longe, tá, irmãos? Ninguém está tirando o pastor, bem lá na frente, né? Se lá na frente Deus te levar para outros ministérios, então eu quero trazer essa palavra, que as primícias são aquelas primeiras coisas importantes. Portanto, desejo muitas coisas legais, boas, de grande realização nesse primeiro ministério, e que será então protótipo, modelo para muitos outros ministérios. Tá bem? Eu desejo, em nome da convenção, um ótimo pastorado para o irmão. Com a ideia de complemento, lembra que nós somos uma convenção que tem o lema juntos façamos mais e melhor. Então, junto com o seu pastorado, lembra-te que você tem mais de 130 pastores com você, pensando na convenção pioneira. Sinta-se acompanhado, sinta-se prestigiado, sinta-se valorizado. Que Deus lhe abençoe ricamente. Amém. Boa noite. Nessa noite tão especial, onde podemos estar celebrando esse culto de ordenação do nosso pastor Bernardo e o oitavo aniversário da nossa igreja, PIB de Tapejara. Então, em nome da igreja, gostaria de deixar uma mensagem. Bernardo, somos gratos por seu incansável trabalho, dedicação nessa igreja. Tua forma apaixonada de apresentar a palavra nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus. Que o Senhor continue a guiar teu caminho em sua boa, perfeita e agradável vontade. Pastorear uma igreja não é uma tarefa fácil. Por isso, o nosso reconhecimento e gratidão. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio. Uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Assim, faz todo sentido agradecer, honrar e interceder por esse servo que dedica sua vida para alcançar e edificar almas na presença de Deus. Quero terminar, deixar um versículo bíblico. Seja forte e tenha coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Salmo 31, 24. Parabéns, Bernardo. E o pastor Helmo também manda um parabéns para a igreja, e em especial para o Bernardo, pois ele não pôde estar presente, gostaria muito de estar aqui com nós. Então, ele manda um forte abraço para todos da igreja e ao Bernardo. Quero pedir para Eliane chegar aqui e a esposa Alete do Bernardo, como igreja, dar um pequeno mimo para um momento. Que maravilha, né? Tempo especial. Pause para a foto aí, né? Que bênção. Quero convidar todos os presentes a se colocar em pé. Nós estamos chegando ao final deste momento de assembleia, mas nós ainda teremos um momento agora com a igreja, né? Relembrando e gratidão a Deus pelos 8 anos, né? 8 anos de igreja. Nós queremos agradecer a Deus por este tempo. Vamos orar. Senhor amado, nós mais uma vez te louvamos, Deus, por este tempo. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Bernardo agora, Pai, pela vida da sua esposa. Nós queremos, ó Deus, como amigos, como irmãos, Pai, interceder pela vida e ministério deles. Agradecer ao Senhor por esta igreja onde eles estão agora e pelo pastorado que está pela frente, pelos 8 anos de história da igreja. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor continue os conduzindo com graça e sabedoria. Que essa igreja continue crescendo, elevando a tua palavra a cada lugar. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Então assim chegamos ao final do momento de assembleia agora. Fica à vontade.